Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é o mito da ciência eurocêntrica. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com o Assim Said. É farmacêutico bioquímico, pesquisador e divulgador científico, membro de diversos projetos, onde desenvolve matérias e materiais de conscientização sobre as vacinas de Covid-19 e outras doenças, além de combater as fake news. O nosso convidado atualmente é aluno de doutorado no programa Interunidades de Biotecnologia do Instituto Butantan, Instituto de Ciências Biomédicas da USP e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. Assim, seja muito bem-vindo ao Sessão Marcada. Muito obrigado por estar me recebendo aqui e por permitir a gente conversar sobre esse tema tão importante agora com a globalização, né, e da ciência. Sim, com toda certeza. E falando um pouco sobre essa questão, hoje o nosso episódio fala especificamente sobre esse conceito de ciência eurocêntrica, que vem sendo muito debatido, questionado e criticado em muitas esferas, principalmente dentro das academias, dentro das pesquisas. E hoje vamos desmistificar um pouco sobre isso. Então, assim, gostaria de saber que, não é bem comum observar as pessoas que validam esse argumento de que a ciência é eurocêntrica. Mas você poderia explicar um pouco para nós e para os nossos ouvintes o que seria o eurocentrismo? Bem, o eurocentrismo basicamente se baseia numa história de racismo, né? De colonialismo, de escravidão, de exploração das populações não europeias. Então, basicamente, tudo que é europeu vale muito mais do que algo que é asiático, algo que é americano, algo que é africano, por exemplo. Então, a ciência, ela realmente tem uma história bem recente de eurocentrismo, ou seja, basicamente toda a ciência que é conhecida hoje, que foi marcada na história, ou que é muito bem divulgada, é muito voltada e muito especificada e generalizada em relação à Europa. Então, todos os cientistas europeus têm muito mais visibilidade do que cientistas asiáticos, cientistas africanos, que tiveram uma contribuição muito grande antes de 1900, 1800, mas foram subjugados ou foram invisibilizados pelo projeto de colonialismo e o projeto de imperialismo de países europeus, né? Que isso não é novidade para ninguém, né? Que durante o século XIX e do século XVIII, muitos países foram colonizados, né? E ao mesmo tempo, muitas doenças foram descobertas ou foram muito bem descritas. E a partir disso, né, da ciência, das doenças e da biologia, enfim, física, matemática, como cresceram bastante nesse tempo e foram formalizadas de certa forma por universidades e cientistas europeus, isso meio que ficou no imaginário das pessoas de que a ciência correta, ou a ciência que realmente é útil e a ciência que realmente é ciência, né, entre aspas, tem que ser europeia, mas se for de qualquer outro lugar do mundo, não é ciência, é só misticismo ou algo que a gente que não vale, que não é sistemático, que não é sério, né, de certa forma. Isso me lembra, principalmente quando você me fala sobre questão do racismo, de toda a questão de um status quo, de uma certa
muitas aspas, supremacia europeia, eu vejo muito em canais como o History Channel, que sempre trazem de uma forma muito estranha e eu diria até problemática, sobre a análise da ciência fora da Europa. Por exemplo, quando falam sobre as sociedades pré-colombianas, as pirâmides do Egito, como sempre, é uma linha de raciocínio muito perigosa, onde como esses povos primitivos criaram tamanha complexidade arquitetônica. Só pode ter sido os aliens. Eles não teriam capacidade cognitiva de construir isso sozinhos. E é um escárnio com essas culturas. Chega a ser caricato, às vezes, a visão que temos, e muitos cientistas têm sobre esses povos ditos primitivos, e muitas das vezes muito mais cientificamente avançados do que muita coisa que já existia na Europa naquele tempo. Mas, trazendo um pouco para a nossa atualidade, como que essa noção do eurocentrismo se aplica na nossa ciência atual? Você acha que ela ainda é considerada eurocêntrica? Bem, de certa forma, sim. Como eu estou no ambiente acadêmico há alguns anos, né, durante a graduação e agora na pós-graduação, eu vejo que quando você, mesmo em exemplos muito bobos, se você chega com algum professor alemão, um professor inglês, todo mundo fica muito mais animado para assistir a uma aula ou trabalhar com esse pessoal, do que quando você conversa com ou quando você se referencia a algum cientista africano, um cientista asiático, um cientista árabe, um cientista chinês, por exemplo, japonês. E isso demonstra muito como a gente tem esse eurocentrismo que é reproduzido por nós brasileiros, que também somos subjugados a esse eurocentrismo, né? Então, não é à toa que brasileiro nunca ganhou Nobel, né? Então, a gente também tem essa questão histórica de que a gente já teve muitos cientistas que poderiam ter ganhado Nobel, mas nunca ganharam. Então, tem uma questão política, tem uma questão racial também, mas, claro, a gente não pode negar que tiveram cientistas que mulheres, principalmente, asiáticos, então chineses, árabes, japoneses já ganharam o Nobel, mas Nobel não eu acho que não pode ser um indicador para mostrar que a gente está avançando tanto assim contra o eurocentrismo na ciência. Além disso, a gente vê, mesmo nos artigos, então a gente pegar um artigo da Science ou da Nature, de qualquer revista acadêmica, revista científica famosa e que tem uma credibilidade muito alta, a gente não só vê nomes cristãos e europeus lá, a gente vê sempre algum nome árabe, algum nome chinês, isso porque, principalmente chinês, né, porque tem o investimento na ciência tem crescido bastante na Ásia, né, e principalmente na China, e não é à toa que a maior parte da tecnologia e da ciência básica e ciência aplicada tem esses nomes, né? Isso porque tem uma pesquisa também, se eu não me engano, da Science, eu posso mandar o link também, que mostra que quanto mais diverso, quanto maior a diversidade num grupo de pesquisa e dentro de um paper, de um artigo científico, maior o impacto daquela pesquisa. Isso mostra que a ciência ela não pode ser feita somente em algum continente, algum país, sei lá, Estados Unidos ou qualquer país da Europa. Ele tem que ser tem que ser internacional, né? Então você tem que envolver países de continentes diferentes, até mesmo porque não só pela questão de ter pessoas com capacidades intelectuais diferentes, né? Não capacidades, mas de contextos culturais e contextos científicos diferentes dentro de uma pesquisa, mas também, por exemplo, quando a gente vai falar sobre vacina, que é o objeto de estudo que eu tenho no doutorado, que mostra como a gente viu durante a pandemia, as vacinas da Covid-19 não teriam sido possíveis de serem desenvolvidas se não fosse pela pesquisa entre países diferentes. Isso porque a gente precisa
para avaliar a eficácia de uma vacina ou de qualquer outro tratamento de diversidade biológica ou de diversidade genética. E principalmente no Brasil, como a gente vê isso, a gente teve uma importância muito grande, porque aqui a gente, como país, o Brasil e outros países que tem uma história muito grande com miscigenação, né? E, claro, não é uma forma de miscigenação pacífica e bonitinha que todo mundo veio para cá para se miscigenar. Óbvio que tem uma questão racial, uma questão colonialista e uma questão de exploração dessas pessoas, né? Mas a gente vê que se não fosse pela troca também multicultural, na história da ciência mesmo, principalmente na história da vacina, que se quiser eu posso falar um pouquinho melhor, e que eu exploro bastante nos meus projetos, é que se não fosse por essa multiculturalidade, essa diversidade científica, a diversidade de pessoas e de populações e de etnias, a gente não teria, por exemplo, o desenvolvimento das primeiras vacinas que tiveram, né? Então foi lá no Império Otomano que a Inglaterra, ou que a Lady Montagu, que ela era uma aristocrata inglesa e que teve contato com uma das formas primitivas da vacinação no Império Otomano. E foi a partir daí que chegou a ideia de vacinação ou de variolação, né, que é outra técnica que se assemelha com a vacinação, mas não era tão efetiva, que ela chegou na Europa e que foi sistematizada depois pelo Edward Jenner. Então, um cientista inglês que fez essa sistematização, oficialização como uma pesquisa científica, né? Então, é impossível você pensar na ciência atual, a ciência moderna, que é feita por europeus, sem a contribuição de outros povos, de outras populações, de outros continentes, né? Então, no caso, por exemplo, o Império Otomano, também tem uma história de como que os escravizados, de um escravizado no caso, que foi levado para os Estados Unidos, e ele levou, a partir daí, a técnica dessa variolação, essa técnica primitiva de vacinação, e ela foi testada nos Estados Unidos e salvou muita gente em algumas epidemias de varíola, né? Então isso é interessante da gente olhar como que a história ela mostra a contribuição de outros povos, né, de outras populações, mas ela de certa forma, eu acho que sistematicamente apagada para a gente pensar que a ciência que a gente pratica hoje, ela simplesmente surgiu na Europa e surgiu do nada, né? Como se não tivesse todo um processo de milhares de anos, literalmente, de pesquisa, de conhecimento empírico das populações para resolver um problema, no caso, por exemplo, de infecções, de epidemias, como a varíola, ou como a questão, sei lá, de hospitais, né? Os primeiros hospitais foram surgiram no mundo árabe, no mesmo tempo em que a Europa estava passando pela Idade Média. Quando você fala sobre essa questão da pluralidade de povos e opiniões dentro das pesquisas, eu não tenho como não pensar sobre essa questão, até num nível assim, quintal de casa, sabe? Não precisa nem ser de outro país. Eu fico pensando na pluralidade de ideias, de prioridades e visão e pontos de vista que dentro de uma única cidade. E eu também paro e penso em outras nuances também, não só da questão das etnias, mas também a questão do recorte de gênero. Então, realmente, faz todo sentido quando você fala da questão da pluralidade, trazer uma maior riqueza. E até entendo quando as pessoas falam sobre a questão do eurocentrismo. Eu mesmo, quando estive na graduação, a maioria dos autores eram nomes impronunciáveis, principalmente da Alemanha, da Inglaterra, e eu senti, era notório assim, que existia ali um centro, principalmente do que tange a psicologia, né? Sou psicólogo, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, e eu parei muitas vezes e penso,
se esses autores, como Freud, como Skinner, fossem dos Estados Unidos, ou até mesmo do Brasil, como que seria a cara dessa psicologia, né? Mas, enfim. Mas, inclusive, falando desses exemplos, você consegue me trazer exemplos de eurocentrismo que ocorreram no passado e como é que isso se transformou na ciência que temos hoje? Ah, claro. Nossa, então, tem um livro que eu li há alguns anos, muito bom, recomendo para os ouvintes, chamado Melodies of Empire, do Jim Downs. Eu não sei se tem a versão em português, mas é um livro maravilhoso que ele basicamente explora como que o colonialismo, o imperialismo, o racismo e a escravidão foram extremamente importantes para o desenvolvimento da epidemiologia. Então eu vou falar mais dessa área, que é a área que eu tenho um pouquinho mais de contato, por causa do trabalho com vacinas, infecções virais, que basicamente a gente tem essa ideia, por exemplo, da história da epidemiologia, que começou, entre aspas, com o Jon Snow. Não o Jon Snow do Game of Thrones, o Jon Snow, que era um pesquisador inglês, que ele basicamente conseguiu rastrear e demonstrar que a cólera, que é uma doença causada por uma bactéria e que é transmitida pela água, ela como que ela funcionava, qual que era a dinâmica dessa doença. E as pessoas acham que basicamente a epidemiologia surgiu aí. Então, depois do Jon Snow, todo mundo começou a entender, a entender como descrever uma epidemia, como descrever um surto de uma doença infecciosa, mas basicamente isso já tinha sido desenvolvido ao longo das navegações, né? E das navegações, principalmente das navegações com tráfico negreiro, né? Então, a partir daí que as pessoas tinham que levar os médicos e vamos especificar como o Império Britânico, né? Que eles basicamente tinham que levar os africanos ou escravizados no geral para outros continentes, e isso era uma viagem de meses, né? E é meio que impossível você viajar por meses em condições sem condições sanitárias básicas e sem condições nutricionais básicas, né? Então é impossível também você ter esse tempo e não ver o surgimento de alguma doença infecciosa ou uma doença que é causada pela falta de nutrição, como é o escorbuto, por exemplo, que é a falta de vitamina C. Então, a partir dessa burocratização, que é o que ele fala, então você tem que descrever o máximo possível esses produtos que seriam os escravizados nessas condições, de forma que você reduzisse os riscos de você perder esses produtos, né, entre muitas aspas. Então, começou a desenvolver uma ideia de você prevenir ou tratar essas doenças de pessoas em condições mais fechadas, em condições mais controladas, de certa forma. Então, aí que surgiram basicamente os primeiros testes clínicos, que a gente pode dizer. Então, se você tem um lugar fechado, como um navio negreiro, e condições controladas, que são condições horríveis, mas são condições controladas, você consegue ver como que um tratamento ou como que alguma doença pode se comportar numa população, num grupo de pessoas. Então, basicamente, a epidemiologia, que foi demonstrada, como eu falei, do tráfico negreiro, mas também da colonização de outros países, como a Índia, como a China, e o Brasil também, a gente conseguiu ver como que basicamente a medicina e a epidemiologia simplesmente foram maturadas, né, se tornaram modernas hoje por causa dessas contribuições dessas práticas e dessas experiências que
essas outras populações tiveram. Então, basicamente, eu estou falando de experiências que foram desenvolvidas ao longo da exploração de pessoas. Mas, como eu falei também, por exemplo, a vacina ou a variolação antes, que era uma técnica anterior à vacinação, ela já era praticada na África e já era praticada na Ásia. Então, mostra-se também que esses estudos ou essas invenções ou contribuições científicas surgiram também da cabeça ou também das experiências de pessoas não europeias, né, de cientistas não europeus. Então, eu acho que quando a gente fala sobre medicina, quando a gente fala sobre epidemiologia, quando a gente fala sobre biologia também, é impossível você falar isso de forma separada do resto do mundo, do resto de continentes além da Europa, né? Então, a gente tem a ideia de que a ciência é eurocêntrica, mas basicamente a gente só tem essa ideia porque a gente não estuda a história da ciência. E quando a gente estuda a história da ciência, a gente estuda a história da ciência europeia. Mas quando a gente esquece, quando a gente vai realmente estudar de onde que vieram os estudos, por exemplo, do Isaac Newton, a gente consegue rastrear isso aos cientistas árabes também, né? Então, por exemplo, a ótica, o movimento o movimento celeste, o movimento dos corpos celestes, né? Da astronomia, da química principalmente, da alquimia, ou seja, é uma palavra árabe, né? Ela não seria possível se fosse só feita na Europa, mas ela foi desenvolvida, é todo um processo de desenvolvimento do conhecimento. Então ele não surge do nada, as pessoas não têm ideias do nada, elas têm que desenvolver por anos e anos, e depois disso fica mais fácil para outras pessoas desenvolverem e melhorarem aquilo, né? Que foi o caso, por exemplo, de muitos cientistas europeus, mas é impossível a gente falar que simplesmente surgiu na Europa, né? Quando a gente olha para a história no geral. Acho que isso também está muito ligado à questão da colonização, acho que até aplicado à ciência, porque, de fato, muito da ciência, as pessoas nem sabem, mas a Europa colonizou muito além do que territórios, mas também colonizou culturas, conhecimentos, a África, a Ásia, os povos do Mediterrâneo contribuíram muito para esses conceitos e, de fato, como muita coisa na antiga Europa, simplesmente foi tomado crédito, o que é uma grande tragédia, né, dentro da história da ciência. Mas o bom é que vivemos em tempos mais atuais. É claro, dá para dizer que tudo é lindo e maravilhoso? Claro que não. Mas, assim, na sua perspectiva, quais são os movimentos importantes que você vem observando hoje na ciência que busca romper com essas noções de colonialismo, machismo, sexismo e, enfim, qualquer visão preconceituosa em geral? Bem, eu acho que movimento, assim, formal e que é grande, que tem muita visibilidade, é o Mulheres na Ciência, que sempre tem evento, tem Dia Internacional da Mulher na Ciência, tem sempre evento, pelo menos na USP eu vejo um por ano, se eu não me engano, que são semanas que as mulheres cientistas se juntam para ensinar outras garotas, adolescentes, crianças, sobre ciência, né? Então, introduzir essas pessoas de que a ideia de que a ciência ela não é feita só por homens brancos, cis e europeus, né? Ela é feita por mulheres também, então mulheres de todas as cores, de todas as etnias e de todas as áreas também, né? Então a gente tem a ideia de que a ciência ou de que mulher, por exemplo, só serve na ciência, né? No contexto científico, para trabalhar com soft science, né? Ou ciência, entre muitas aspas, fácil, ou de ciência mole, né? Então, que seria ciências humanas, ciências da saúde. Mas isso não é o correto, e ainda mais se a gente for olhar para a história da ciência, dos primeiros computadores,
da matemática mesmo, a gente tem da engenharia, a gente vê muitas mulheres nessas áreas, né? Então acho que é o primeiro movimento. Agora eu imagino assim, que não é um movimento, mas também é uma realidade que está sendo promovida, né? Que está sendo desenvolvida devido às políticas sociais, né? Então, no momento que a gente começou a aprovar cotas raciais, cotas sociais, cotas trans, por exemplo, a gente começou a mostrar, a dar maior acesso a esses grupos mais marginalizados na ciência, um acesso maior para a representatividade na ciência, né? Então, se a gente for olhar hoje a contribuição das mulheres na ciência brasileira, né, na pesquisa brasileira, ela está quase passando o número de cientistas e de papers de alto impacto feitos por homens, né? Então isso é muito interessante nessa questão mais de gênero. Mas eu imagino que em alguns anos a gente vai ter uma contribuição ainda maior de etnias diferentes, de gêneros diferentes, de países diferentes, né, dentro do nosso país, ou, por exemplo, se a gente começar a falar sobre refugiados também, que é outro, que é um tópico que a gente tem discutido bastante por causa da Palestina, né, de como que a ciência, para ela continuar sendo uma ferramenta importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano, a gente precisa ter essa pluralidade, essa diversidade de pessoas, né? Agora, sobre outra questão, acho que sobre a questão das cotas também, que é um movimento, basicamente um movimento, não é um movimento, obviamente, mas é basicamente o resultado de movimentos sociais para você aumentar a acessibilidade à ciência, né? Mas isso é muito claro também quando a gente entra numa universidade pública, a gente vê muito mais diversidade do que quando a gente entra numa universidade particular de elite, né, por exemplo. Então, eu acho muito, muito estranho, por exemplo, como a minha própria realidade tem muito mais professores brancos e professores homens, sendo que a maioria das minhas colegas e a maioria dos pesquisadores e pesquisadoras que eu conheço não são, de certa forma, padrão, né? E padrão da ciência, né? Então eu acho muito eu tenho uma perspectiva muito boa em relação aos próximos 10 anos, aos próximos 20 anos na ciência, né? Então, como está crescendo, como eu falei, a questão da China, os países árabes, os países africanos têm contribuído bastante para a ciência. Eu acho que quando a gente olha para o Brasil, a gente vai ter uma contribuição muito maior desses grupos marginalizados, entre aspas, dentro da ciência brasileira e dentro da ciência eurocêntrica, né, que ainda sofre com o eurocentrismo, bem maior, né? Então, eu acho que a gente está engatinhando muito nessa questão de diversidade, questão de diversidade dentro da ciência, mas também como a gente está avançando nessa questão da diversidade da ciência, em que em 10, 20 anos a gente vai parar ou não parar, mas discutir essa questão de eurocentrismo de uma forma muito mais como o passado, né? Agradeço muito a sua presença aqui no Sessão Marcada. Espero revê-lo em breve num outro tópico. Quem sabe depois para falar um pouco sobre vacinas, que claramente você tem muito conhecimento. E o tópico, infelizmente, se tornou necessário falar sobre vacina no Brasil. Porque, enfim, né? Não há nem o que se comentar do desserviço que foram os últimos anos. E tem agora que eu lembrei o outro tópico que eu ia falar, né? Que a gente pode discutir em um próximo episódio, que é a questão de como que a gente, que a questão do eurocentrismo é utilizado por grupos antivacinas e também populações que são vulneráveis a esses grupos antivacinas
para explorar essa ótica de que a ciência ela explora pessoas, usa pessoas e grupos raciais como cobaias, né, que aconteceu com um teste nos Estados Unidos, e que as populações americanas, negras americanas, ainda tem sentem essa hostilidade da ciência por causa dessa história. Por exemplo, a história é basicamente de que as pessoas, que pacientes negros americanos com sífilis foram estudados por anos, e mesmo por décadas depois de que os primeiros antibióticos foram desenvolvidos, ou seja, os primeiros tratamentos contra a sífilis foram desenvolvidos. E mesmo assim, continuou a pesquisa sem tratar essas pessoas. Então, é bem interessante como a gente discute sobre racialidade na ciência, e como que isso tem uma intersecção também com o movimento anti-vacinas, né? E de que, se a gente for pensar, realmente tem uma questão muito justificada nessas populações lá nos Estados Unidos, nesse caso, né? Mas quando a gente vai olhar de uma forma que a gente vai mostrar que a ciência, ou que a ciência que levou as vacinas, ou que a ciência que levou os antibióticos, ela tem também uma contribuição de povos não europeus, e dessa diversidade que a gente discutiu nesse episódio todo, como que, se a gente discutisse de uma forma muito mais aberta sobre a ciência, ou sobre a história da ciência, talvez os movimentos antivacinas, os movimentos negacionistas no geral, não teriam tanta permissividade assim na sociedade, né? Assim, foi um prazer ter você aqui no Sessão Marcada. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão, e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.